Mitos e verdades sobre política. Política, gestão pública, né? Algumas coisas que a gente ouve falar, que a gente até fala às vezes sem saber. É mito ou é verdade? Para começar, um mito, né? Uma verdade bem polêmica. Dá para ficar rico na política? E aí, o que é que você acha? Dá para ficar rico na política? Aquele cara que você via aí na sua cidade, andando de bicicleta, daqui a pouco tá de carrão, né? E aí, dá para ficar rico? Bem, é muito relativo, se dá ou não para ficar rico. De fato, há uma melhora na vida, dependendo do estilo de vida que a pessoa já possuía antes, é fato. Não dá para ficar rico com política, isso é outro fato. Por quê? Vamos supor que a pessoa é um trabalhador que ganha um salário mínimo, e o salário mínimo na faixa de R$ 1.200. E aí ele consegue ser eleito, por exemplo, a vereador, ou a prefeito, ou ocupa um cargo público, naturalmente ele passa a melhorar a sua renda. Então ele vai ter condições de financiar um carro, de fazer um consórcio, de comprar uma casa, de investir em alguma coisa, né, com essa renda. Ele está recebendo fruto do seu trabalho. Esse dinheiro que ele ganha pelo trabalho dele não é um dinheiro de assistencialismo para ele dar. Ele faz o que ele bem quiser, né, com o dinheiro dele. Mas que muda o padrão de vida, muda. A não ser que a pessoa já tinha um bom padrão de vida, né, e passa, por exemplo, a ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Para algumas pessoas não faz diferença, mas para a grande maioria da população do Brasil faz uma grande diferença. E como faz? Agora, ficar rico, o que seria ficar rico? Rico na política não tem condições de ficar rico. Tem como ele, com esse dinheiro, fazer um bom planejamento. Mas a partir do momento que há uma mudança de patrimônio muito grande, incompatível, né, com a renda dele, com o que ele ganha, aí sim está errado. Começar a fraudar, fazer coisas erradas, desviar dinheiro, isso é crime e, de fato, não tem como ficar rico com a política. Tem como, dependendo do padrão de vida que a pessoa possuía anteriormente, melhorar consideravelmente. Tendo em vista, né, que a grande maioria da população recebe salários abaixo de 5 mil reais, né? E tem um dado, se eu não me engano, apenas 2% da população tem uma renda acima de 32 mil reais. É mais ou menos isso, não é um dado exato. Mas enfim, 98% da população, ou 90% da população, vai ganha abaixo de qualquer salário político, né? Segundo mito, salário político ou porque a gente tem que diferenciar, na verdade, é bom que se diga, diferença de política, gestão pública. Política é a cidadania, a participação do cidadão, né, na vida da cidade, né, nas tomadas de decisões, nos votos, não só na eleição. Então, eleição é uma parte da política e política é toda uma participação da cidadania, né? E quando a gente fala política, às vezes ficar rico na política, só se ele for rico na política também se ele, por exemplo, presta serviço para alguma empresa, né, e é contratada, e aí começa a fazer com várias outras cidades, vários outros clientes, e aí sim. A gente às vezes confunde política com gestão pública. Às vezes você fala, a pessoa entrou na política, né, ele entrou na gestão pública, está participando ali da gestão pública, tem um salário acima da média no Brasil, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, né, em qualquer legislativo, executivo, no judiciário, mas enfim, é uma média acima da média, né? Outro mito, todo político é ladrão. E aí? É igual juiz de futebol, né? Quando o time tá ganhando, aí o torcedor gosta do juiz, quando o time tá perdendo é o ladrão. E todo político é ladrão? Bem, de fato, infelizmente, há alguns políticos ladrões. Mas existem sim políticos sérios, honestos, existem sim. Como é uma coisa que a gente não participa muito, a gente não se envolve em política, a gente paga o preço por isso. Por quê? A partir do momento que você não se envolve, você não sabe o que está acontecendo, você começa hoje chamadas fake news, né? Você começa a ouvir a mídia tendenciosa, quer seja para a esquerda ou para a direita, né? Aquela que não quer determinada pessoa no poder. Quando eu falo mídia, a gente está agora no cenário nacional,
Mas o Brasil, ele acontece nas cidades. Então tem ali uma rádio comunitária, tem um blog, né? Tem uma rádio até de um alcance maior, uma TV regional. Então assim, quando eu falo mídia, eu não estou querendo falar de um canal ou outro específico, nacional. Mas há um jogo de poder, infelizmente, né? Que quando não é do interesse da pessoa, quando não está confortável para aquele grupo, aí começa-se, infelizmente, a fake news. E aí é que vem um grande problema. Uma notícia ruim, ela é vista e propagada por muito mais pessoas. Já a notícia boa é muito mais difícil de se propagar. Então, quando sai uma matéria falando fulano de tal foi processado por roubo, processado é um processo, ele tem que ser investigado, analisado e tem o pleno direito da resposta, né? Todo cidadão. Mas aí a grande maioria já viu essa notícia e fica taxado como que roubou. Quando sai a decisão, se ela for no caso, né, negativa, se ele não cometeu aquele delito, né, que está sendo acusado, aquelas pessoas que viram a acusação contra ele, com certeza, muito provavelmente não verão o resultado final, né, a decisão. Então assim, a gente costuma ouvir muito, principalmente é muito difícil nós verificarmos a fonte das informações, então é mais fácil propagar que existe político ladrão do que o que não existe. E a gente tem visto a percepção do cidadão brasileiro da aplicação dos seus impostos em infraestrutura, em educação, segurança, saúde. A percepção é muito baixa. Então dá a entender que o Brasil arrecada muito, que arrecada, e repassa isso pouco em investimentos. É mais outra sensação que acaba o cidadão tendo, achando que o político rouba. Infelizmente tem uns que roubam, tem, mas tem uns que não roubam também. Cabe a nós, como eleitores, né, como cidadãos, na eleição saber quem nós vamos escolher, quem nós vamos colocar lá. Porque a partir do momento que nós colocamos ele lá, e principalmente se não acompanhamos, nós somos responsáveis por suas decisões. Sabia disso? Por que você vota no candidato? Qual é o interesse em votar no candidato? Eu não tive outro nome. É porque ele é bonito, porque ele sabe discursar, porque ele tem bons projetos. Acompanhe, verifique direitinho em qualquer esfera, né? Em qualquer esfera que você tenha votado no seu candidato. E por falar nisso, como a gente está falando em escolha de candidato, eu vou pular aqui, vou falar um mito que eu ia falar mais no final. Na verdade, nem ia falar nesse vídeo, ia falar na segunda parte, mas como faz parte do contexto, você elegeu um político. Então agora só daqui a 4 anos, não tem mais jeito. Elegeu, vou virar as costas, não era quem eu queria, ou não era, me decepcionei, agora eu vou viver minha vida e ele que cuide, né, do país, do estado, da cidade, seja lá de onde for. É assim que funciona, né? Agora só daqui a 4 anos não tem mais, não. O principal poder, escute bem isso, o principal poder da democracia é o povo, é a manifestação do povo. Como a manifestação do povo? Não é simplesmente ir para a rua. Ir para a rua funciona, ir para a internet funciona, mas mais do que isso, existe um processo para que todas as coisas aconteçam. Um processo legal, um processo administrativo, um processo judiciário, um processo político. E é importante o conhecimento. A Constituição diz que a ninguém é dado o direito de não conhecer a lei. Então você não tem o direito de responder dizendo que eu não fiz porque eu não sabia. Eu não tomei tal decisão porque eu não sabia. A Constituição não permite. A ninguém é dado o direito de ser ignorante perante a lei, de não conhecer a lei. Então, procure ler, procure pesquisar. Hoje a informação está muito aberta. Você tem aí canais, redes sociais informando muito hoje. O cidadão basta interesse. Então ele foi eleito, não pode mais nada? Não, você pode fazer requerimentos, você pode acompanhar, existe o portal da transparência, existe os tribunais de contas, existe o Ministério Público, existe tantos veículos, tantas coisas que você pode estar acompanhando. Quanto sua cidade arrecadou, você sabe quanto sua cidade arrecadou? Quanto que ela investiu em educação, quanto que ela investiu em saúde? Quanto que o governo tem investido em segurança pública, em assistência técnica ao produtor rural, o governo do estado, né, que é a parte de segurança pública, assistência técnica, escola de 2º grau, né, quanto que o país está investindo nas estradas, quanto que o país está investindo em portos, em tecnologia. Você já procurou saber isso? Então, quando você votou no seu candidato, você votou
Interessado em quê? Ah, eu quero segurança, eu estou votando nesse candidato porque a bandeira dele é segurança pública. Então você tem cobrado dele projetos, fiscalização, na área de segurança pública. Como é que está a segurança pública na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na sua cidade? Você tem acompanhado seu vereador, seu deputado? Não vire as costas para uma decisão muito importante que você tomou lá atrás. Não vire as costas. A política, ela não é só eleição. Eu não me canso de dizer essa frase, que a política ela não é só eleição. Nós resumimos a política, que é um instrumento muito importante que nós temos, a eleição. A eleição de 2 em 2 anos não vai só resolver votar, você tem que acompanhar, você tem que participar. Quem está lá, você está assinando uma procuração. Quando você coloca seu voto na urna, você está assinando uma escritura, uma procuração pública, para que aquela pessoa, o signatário lá, ele vai lhe representar pelos 4 anos. Então as decisões que ele tomar, você está endossando a partir do voto. Então acompanhe para saber essas decisões, porque senão é aquela história, né? Nós que pagamos o pato. A burocracia. Você já ouviu falar em burocracia? Você sabe o que é burocracia? A gente ouve muito falar sobre burocracia. A burocracia é ruim, burocracia é bom, burocracia ajuda, burocracia atrapalha. Mas o grande mito que a gente ouve é burocracia atrapalha, é a burocracia que atrapalha. A burocracia foi um sistema criado para ser um sistema ideal por Max Weber. E o objetivo dele é, por exemplo, o protocolo de internet é uma burocracia. Burocracia são fases e etapas que têm que ser cumpridas para determinados processos. Infelizmente, como a gente vem falando de mitos, né? Políticos que entram na política para enriquecer, políticos que entram na política, né, de forma errônea, com outros objetivos escusos, usa a burocracia para atrapalhar a gestão pública. A burocracia ela não foi criada para atrapalhar. Ela foi criada para ajudar, para acompanhar um processo de ponta a ponta. Por exemplo, seu João, ele quer solicitar o calçamento na sua rua. Já pensou se ele só chegasse e ligasse, eu quero o calçamento aqui na minha rua? Aí a pessoa ia passar 1 ano, 2 anos e ele ia cobrar. Não, eu liguei, ligou para quem? Falou com quem? Como é que resolveu? Qual é o encaminhamento que foi dado? Então a burocracia na gestão, ela vai servir para isso. Seu João foi lá, solicitou por escrito, tem um protocolo no número tal, data tal, com prazo tal de resposta, para tal departamento. Por exemplo, ele chegou lá na recepção na prefeitura, ele fez uma solicitação. Se ele não tem instrução, ele pode se usar do vereador que ele votou para que faça um requerimento público na Câmara de Vereadores ou direto ao prefeito, que esse encaminhará ao departamento, à secretaria, ao órgão responsável pelo pedido que ele está fazendo. Então a burocracia ela vai acompanhar de ponta a ponta por onde passou esse pedido, qual foi o prazo de resposta, quem respondeu, se sim ou se não, e se sim, a execução, e se não, por que não executou, qual é o motivo pelo qual não pode ser feito. Então, a burocracia ela tem um papel muito importante na gestão pública. Eu estou resumindo bem, falando de forma bem rápida, para poder ter um entendimento, inclusive coloquei menos tópicos, porque para ficar de mais fácil, né, a absorção. Então a burocracia é um mito que ela atrapalha. A burocracia ela vai atrapalhar a partir do momento que ela é usada de forma errada. Uma arma, por exemplo, ela pode ser usada tanto para salvar como para matar. Um controle remoto da televisão, ele serve para colocar num canal que não é bom e para colocar num conteúdo que é bom, que é do interesse. Então assim depende da forma, né, que for utilizado. O vereador depende do prefeito. E aí, já ouviu isso? Vereador, eu quero isso, aquilo outro. Não é comigo não, estou dependendo do prefeito, senão eu não posso lidar. O vereador depende do prefeito? De forma alguma. Isso é um mito. O vereador ele vai depender do prefeito a partir do momento que ele quiser executar uma função que não é sua. Aí ele vai depender do responsável pela função que ele quer exercer. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
O vereador depende do prefeito para trabalhar? Não. Para fiscalizar? Não. Para colocar uma proposição na Câmara? Não. O papel dele, de fiscalizar, de indicar onde o recurso vai ser investido. Nada disso depende do prefeito. Nada disso. Para receber o salário dele, ele também não depende. É uma arrecadação do 10º que vem, e normalmente é 6% que a prefeitura arrecada, vai para a Câmara e é distribuído entre os vereadores. Mas o que é que o vereador depende, então, do prefeito? O vereador depende do prefeito quando ele quer ser do executivo. Por exemplo, ele promete que vai fazer uma barragem em determinado lugar. Não é ele que faz, ele realmente depende do prefeito. Ele promete que vai fazer o calçamento. Ele promete, por exemplo, que ele vai trazer uma indústria. Aliás, uma indústria ele pode até trazer, não depende do prefeito. Ele precisa do apoio do prefeito, mas não depende. Porque ele pode articular, pode conversar com a indústria, mostrar os benefícios que tem naquela cidade e atrair aquela indústria para aquela cidade. Se a indústria fizer alguma solicitação, alguma exigência que dependa da prefeitura, aí é uma parceria com a prefeitura. Mas trazer para a indústria não tem necessidade do prefeito. A grande necessidade do prefeito vai ser na execução, porque o prefeito é executivo e o vereador é legislativo. Então, de forma alguma, para o trabalho para o qual ele foi eleito, ele depende do prefeito. E por último, para concluir, você já ouviu falar aquela frase, né? A oligarquia política, essa família é que manda. Existe isso? É um mito ou é verdade? E aí? Oligarquia política. É verdade, isso aí não é um mito, infelizmente é verdade. Só que a gente tem que ter o discernimento que é oligarquia. Porque a oligarquia, ela não é só na política, ela pode ser na economia, na indústria, né? E pode ser pela família ou não. Como assim? Por exemplo, um grupo, ele é responsável em determinado lugar por produzir o combustível, por distribuir, por vender, por precificar, e aí montam uma oligarquia. Na política, infelizmente, acontece. Às vezes o pai é prefeito, o irmão é presidente da Câmara, o filho é deputado, e aí está tudo montado. A estrutura que a cidade precisa funcionar acaba sendo dependente daquela família, acaba sendo oligarquia política na família. Mas uma sucessão hereditária, por exemplo, que não seria uma sucessão hereditária, mas uma forma de dizer, foi eleito o avô, foi eleito o pai, foi eleito o filho, é eleito, é o povo que vota. Ele não pode estar usando a estrutura da família para decidir, definir aquele voto, sendo que aquele voto é democrático. Como? Através do abuso de poder econômico. Aí sim, a lei não permite, é errado. Mas o direito a eleger e candidatar, todo cidadão tem direito. O povo é que vai decidir se coloca ou se não coloca. O grande problema, que é a oligarquia, é a partir do momento que aquele grupo familiar, ele começa, ele detém o poder naquela cidade, ele detém o poder daquela determinada coisa, todos são submetidos a ele. Então existe, infelizmente existe muito. Nós vemos muito isso ainda no país. E tem diminuído muito, até porque a legislação não permite o acesso à informação ter chegado, né? A informação ter chegado de forma muito mais fácil. Então eu trouxe 5 ou 6 mitos, né? Se não me engano 5 mitos, que eu acabei colocando mais um, referente à política, à gestão pública, para que tenha um melhor entendimento e discernimento, ok?